Oi pessoal, eu tô aqui para mais um vídeo. Eu ando bem, sem tempo de estar fazendo vídeos, mas aos poucos eu vou mostrando algumas coisas da minha coleção. E teve um usuário, o Yunan Custódio, ele fez um elogio em relação a vídeos anteriores, principalmente por estar abordando quadrinhos infantis. E assim, até olhei o perfil dele, ele é um desenhista, né, de quadrinhos infantis, muito legal isso, é uma coisa que hoje em dia diminuiu bastante. Então, em homenagem ao Yunnan, eu tô pegando a coleção mais infantil, entre aspas, que eu tenho aqui em casa, que é o Disney Juniors. É uma coleção de gibis lançada pela editora Abril em 1986, mais precisamente em agosto de 86, e que foi até dezembro de 87. Teve um ano e pouco de duração, mas foram 30 edições. É uma edição, assim, foram edições quinzenais. A gente teve 30 edições. E é uma coleção que ela está praticamente em estado de banca. Acho que tem um ou dois exemplares que estão destoando, mas ela está em excelente estado de conservação. E assim, qual que é a proposta do Disney Juniors? É abordar personagens mais infantis e alguns personagens que não tiveram da Disney, que não tiveram gibis próprios. E o número 1, tá vendo? O número 1, ele é de agosto de 86, como eu falei. Agosto de 86. E o número 1, ele vem na capa assim. Logicamente, tem os sobrinhos do Pato Donald, o Biquinho, a Vita e o Usos. O Usos, assim, é um desenho da Disney que foi lançado em 1985. Ele só teve uma temporada em 85. Foram apenas 13 episódios do Usos. Mas esses 13 episódios eles passaram muito na TV Globo. Só que assim, hoje em dia é muito difícil a gente conseguir esses episódios dublados. Tem um ou dois episódios dublados apenas, a gente não acha aqui no YouTube, em local nenhum, nem DVD original por aqui não saiu. A gente acha os episódios em inglês, mas os episódios dublados eu sinceramente não sei o que aconteceu. Faz muito tempo que eu não vejo eles retransmitirem esses desenhos. Provavelmente não teve uma remasterização. E se teve, não teve a dublagem. E no Brasil faz muito, muito, muito tempo. Eu gostaria muito de rever os episódios dublados. Mas vamos lá. Então, assim, os gibis, essa edição número 1, assim, igual que eu falei, o que vai priorizar aqui são personagens infantis. Começando, né, com uma historinha dos escoteiros mirins. A gente vai ver até que vai ter muitos escoteiros mirins nessa coleção. O número 1, tá vendo, uma historinha curta. Aqui tem tipo um resuminho, um comentário. E aqui a gente já vai ter a primeira historinha do Usos. O Usos, para quem não conhece, era uma mistura de animais. Então a gente tem aqui, olha, a ursoleta, que era metade urso, metade borboleta, o rinoceronte com macaco, o rinocaco, que era bem engraçado, alce com foca, o alçoca. Esse aqui era o mais nervosinho de todos, que é o abelhão, que é metade abelha e metade leão. A gente teve o elefante com canguru, que é o eleru, e hipopótamo com coelho, que é o hipocó. Então esses eram os personagens do Usos. Não sei se o pessoal aí vai buscar na memória quem vai lembrar desses personagens. O que eu falei foram apenas 13 episódios de desenhos animados e teve, tá vendo aqui, conta um pouquinho da historinha.
Tá vendo? Os novíssimos personagens de Walt Disney. Tá vendo? Aí fala esses personagens que eu citei. E a introdução deles nos quadrinhos. Aí eles apareceram, pelo que eu saiba, apenas nesses Disney Juniors e nos episódios de TV. Aí aqui tem o resuminho de cada personagem, tá vendo? O abelhão. Vocês dão um pause e depois leiam. Quem tiver curiosidade, o hipocó, o rinocaco, o eleru, a ursoleta, a alçoca. Tá vendo? Desde já, quadrinhos vão pintar também nas telas da televisão. Ou seja, saiu nos quadrinhos um pouquinho antes de sair na televisão brasileira, porque os quadrinhos, esse quadrinho ele é de 86 e a série foi lançada nos Estados Unidos em 85. Então, saiu lá primeiro a série, aí eles avisaram isso aqui, mas provavelmente teve algum contrato, alguma coisa. Se não me engano, foi na Globo mesmo que passou. Outra historinha dos Usos. Terminou a historinha do Usos, uma historinha do Biquinho. E o gibi não era tão fino, não. Ele tinha acho 46, 48 páginas, tá vendo? Outro terminando a historinha do Biquinho. Mascotes. Mais propaganda. Uma historinha do Avita. O Avita era bem comum nos gibis, principalmente Almanac Disney. O Avita era constante no Almanac Disney. A Mônica ainda da época que a Mônica era da editora Abril. Avita e terminou o gibi. O gibi, igual que eu falei, eles 49, 50, 52 páginas com as capas. Então essa é a edição número 1. Ela está praticamente em estado de banca. Aí vamos na edição número 2. Tá vendo? A edição número 2 os Usos de volta em mais 2 aventuras. Então a gente aqui ainda vai ter o Ursinho Puff, o Coelho Quincas e mais escoteiros mirins. A edição número 2 começa também com uma historinha dos escoteiros mirins. Eu vou passar só algumas edições, depois eu vou mostrar só as capas. Algumas informações do professor Ludovico. Aí aqui, mais uma historinha dos Usos. Quanto vale um amigo? Eu vou tentar... Pode ver que os quadrinhos são mais imagens do que diálogo. São quadrinhos simples, mas bem infantis, assim. É uma coisa que hoje em dia a gente quase não vê. Passar tempo, né, com os Usos. Mais historinhas dos Usos. Uma propaganda do gibi dos Ursinhos Carinhosos. É outro gibi bem infantil, os Ursinhos Carinhosos. Agora, uma historinha do Quincas. O Quincas é aquela mesma situação que eu falei do Avita. Ele aparece muito nos almanacs Disney, mas nunca chegou a ter um gibi próprio. Quincas. O Lulu e a Bolinha eu acho que ainda não fez vídeo. Tem que fazer um vídeo dos gibis do Lulu e a Bolinha. É um gibi bem antigo. São personagens muito antigos.
ensinando a fazer arte, tá vendo? Agora uma historinha do ursinho Puff. O dragão e a donzela. Se eu não me engano, eu lembro dessa historinha em algum outro gibi. Eu não sei se foi publicação posterior ou anterior a essa. Mas essa historinha ela tá repetida em algum lugar. Uma historinha até longa do ursinho Puff. E terminou o gibi número 2, que foi de setembro de 86. E aqui já vinha a propaganda do Disney Junior 3 com os ursinhos Gummy. Então vamos lá pro Disney Junior 3. Tá vendo? Mais uma edição em excelente estado. Tá vendo? Estreia agora. A capa, assim, tirando os escoteiros. O personagem principal aqui deixou de ser o Usos e passou a ser os ursinhos Gummy. Os ursinhos Gummy, um breve relato aqui, ele já fez muito mais sucesso do que os Usos. Os ursinhos Gummy, eles foram mais ou menos da mesma época, se eu não me engano, começou também em 85. O desenho junto com o Usos, só que o Usos começou em 85 e terminou em 85. Uma temporada só, 13 episódios. Aqui não, os Ursinhos Gummy a gente teve 6 temporadas, começando em 85 e foi até 91. Então a gente teve 6 anos eles criando os desenhos dos Ursinhos Gummy. E assim, nessas 6 temporadas foram 67 episódios. Só que vários episódios dos Ursinhos Gummy eram episódios duplos. Então se a gente for pegar episódios individuais, são 95 episódios. Eu até tenho também todos os episódios dos Ursinhos Gummy, mas é a mesma coisa dos Usos. A série completa, ela tá toda em inglês, não tem áudio em português. Só que Usos, a gente acha 1 ou 2 episódios em português. Os Ursinhos Gummy, a gente já consegue achar muitos episódios em português. Mais da metade a gente consegue achar dublado. Só me engano, tinha até na Disney. Não sei se tiraram. Mas, assim, não estava completo. Estava faltando vários episódios. Eu ainda vou tentar achar se eu consigo tudo dublado dos Ursinhos Gummy. Então tá vendo? Aqui vem a apresentação. Era uma vez, há muitos e muitos anos, um reino chamado Downing, habitado por uns ursinhos com poderes mágicos. Naquela época existiam os castelos, cavaleiros, ogres e uma árvore muito especial onde moravam esses ursinhos, os Gummies. Quem vai conhecer agora? Que você vai conhecer agora. Então, esses são os Ursinhos Gummy, muito mais conhecidos do que os Usos. Então, a gente tinha o Maguinho, que era quem fazia a poção, né? A poção suco de frutas Gummy. O Tiquinho, que era bem sapeca, a Soninha. O Pancinha, o Bronquinha, pelo próprio nome todo mundo vai associar, que ele era bem nervoso. A Vozinha, a Princesa Carla e o Crispim, o Duque Duro, e aqui era o Rei, que, como não está escrito aqui, o Rei Jorge. E tinha os ogres e outros personagens, mas esses aqui eram os principais. E assim, as historinhas dos Ursinhos Gummy, vocês podem perceber que elas são muito mais elaboradas do que as dos Usos. O Usos, assim, era pouco diálogo, aqui não, aqui a gente já vai ter bastante diálogo, o trabalho de roteiro bem mais criativo.
São os ogres. E assim, também não teve gibi específico. E esses personagens, esse Disney Juniors, ele mesclou, abocanhou esse universo que não era abrangido por outros gibis. O Usos, tá vendo? Mais historinhas sem diálogo. Aqui começou na edição número 3, começou a sessão de correspondência. Mais passatempos. Todos assim, em branco, né? Os gibis eles estão perfeitos. Mais uma historinha dos Usos. No caso aqui é uma tirinha, né? Tico e Teco. Tico e Teco também bem infantil, mas agrada todos os públicos. Propaganda da Estrela. Lobinho. Novamente, tá vendo? Ensinando a fazer brincadeiras, né? Isso é muito legal, uma coisa que hoje em dia dificilmente a criançada vai estar interessada em fazer isso, mas na época com certeza o pessoal tentava fazer mesmo. Os escoteiros, dessa vez os escoteiros não abriram o gibi, eles estão encerrando o gibi. E esse foi o número 3. Vamos para o número 4. Eu só vou postar mais um gibi só, aí depois eu vou mostrar só as capas. Número 4, tá vendo? Mais uma aventura com os ursinhos Gummy. Tá vendo? O gibi tem 10 historinhas, são histórias curtas. Aqui a gente já pode ver os ursinhos Gummy, Usos, o Pluto e escoteiros mirins. Propaganda dos Usos. A primeira história dos ursinhos Gummy. Tá vendo? Um pouquinho de ciências. Bem interessante ensinando isso na época. Ursinho Puff. Mais Ursinho Puff. Mais o Fazendo Arte, né? Que era ensinando os meninos a fazerem alguma coisa. A correspondência. Mais historinha do Usos. Mais passatempo. O Pluto. O Pluto é um personagem Disney que eu não consigo gostar muito dele, não. Não é que eu assim não goste, mas é o que menos me chama, um dos que menos me chama atenção. O Quincas. E agora encerrando Escoteiros Mirins. Aí terminou o gibi número 4. Então agora eu vou só passar as capas. O número 5, tá vendo? Aqui o número 5, assim, é porque tá no plástico, deveria ter aberto também. O número 5 tem o Baby Disney, começando o Baby Disney. Se alguém tiver curiosidade, depois eu mostro. São os personagens Disney infantis. Vai ter muito daqui pra frente também. Pato Donald, Margarida, Mickey, Minnie, Pluto, mas tinha o Bafo, tinha o Pardal, tinha o Mickey. Ah não, o Mickey tá aqui. Mas assim, tinha todos os personagens Disney na versão infantil. O número 6, de novo os ursinhos Gummy, Escoteiros Mirins. Eu não sei se aqui tem a historinha do grilo falante. Provavelmente deve ter. Número 7. Também mais ursinhos Gummy, tá vendo? A partir dessa edição que virou quinzenal.
Biquinho, número 8. O número 8, Wuzzles, tá vendo? A capa Wuzzles e um dos sobrinhos. Número 9, a gente vai ter, tá vendo? Aqui vai ter uma aventura do Dumbo. Tem os escoteiros mirim, tem o Lobão. A edição número 10, mais ursinhos Gummy. A edição número 11, mais ursinhos Gummy e Baby Disney. A edição número 12, Wuzzles. Tá vendo? A capa só do Wuzzles. Acho que é a primeira edição aqui que só tem um personagem, né? Tá, assim, somente os Wuzzles. A número 13, tá vendo? Tá meio que revezando Wuzzles, ursinhos Gummy. E também historinha com o Baby Disney. Essa edição número 13. A número 14, olha lá, aqui já entra o Wuzzles, o Pascal. A número 15, ursinhos Gummy. E o Banzé, tá entrando aqui o Banzé. Banzé é o cachorrinho, que lembra um pouquinho o Bidu, mas assim, lembra só um pouquinho. A edição 16 é a única que não está em estado excelente de conservação. Assim, apesar da edição das páginas estarem brancas, ela teve esse dano aqui, um dano severo aqui nessa página. E tá difícil, porque todo o resto tá perfeito, mas tá muito difícil eu conseguir achar uma edição 16 que esteja em perfeito estado igual às outras. Aqui também tem uma marca de Durex, mas eu ainda estou à procura de uma edição 16 com estado de conservação bem melhor. Também Wuzzles. Agora vamos ao 17. Lobinho, Pascoal. Edição 18. Tico e Teco e Wuzzles. Edição 19, Biquinho. Vai ter o Tico e Teco, o Wuzzles, o Avita novamente e o Baby Disney. Essa é a edição 19. Edição 20, Ursinho Puff. Acho que a primeira é que o personagem principal é o Ursinho Puff. Edição 21, também primeira vez que aparecem as sobrinhas da Margarida, Lala, Lelé e Lili, e ursinhos Gummy. Edição 22, escoteiros mirins. Tá na personagem principal. Edição 23, mais Biquinho, Madame Mim, mas aqui está predominando o Biquinho. Edição 24, mais escoteiros mirins e Baby Disney. Edição 25, Baby Disney, Biquinho. Edição 26, aqui tem os sobrinhos do Pato Donald e vai ter também aqui uma historinha do Peter Pan. Edição 27, os sobrinhos do Pato Donald e, no caso aqui, a volta do Zorrinho, e vai ter Baby Disney também. Edição 28, Biquinho. Vocês podem perceber que aqui já tinha parado de publicar Ursinhos Gummies e Wuzzles. Edição 29, mais uma historinha do Dumbo. E aqui tá vendo a Maga e a Min na versão infantil. E a última edição,
essa coleção ela terminou na número 30. Essa aqui é a última edição, que foi em dezembro de 87. Encerrou. Aí essa edição aqui, tá vendo? A gente vai ter os ursinhos Gummy apareceram aqui, mas encerrou o Disney Juniors. Encerrou com essa edição de Natal. E a gente teve dois gibis, até peguei um aqui, mas ele não tá com qualidade boa não, que são as melhores histórias publicadas no Disney Juniors, tá vendo? É uma coletânea que eles pegaram esses gibis anteriores e fizeram duas edições. Foi lançado em 1987, tá vendo? São duas edições, só que na verdade a numeração, gravar à noite é foda por causa disso. Tá vendo? Esse aqui saiu como se fosse o número 8B. Essa edição aqui, agora eu não lembro se ela é a primeira ou a segunda. Ela saiu junto com a número 8, só que é como se fosse uma primeira reedição. E depois teve uma segunda. Mas é isso. Esses aqui são os gibis do Disney Juniors. A coleção completinha. Só um gibi aqui que está fora de estado de banca, o resto eu considero estado de banca. Assim, esse aqui também está fora de estado de banca, não conta que é a reedição, mas essas reedições eu não gosto muito não. E a coleção completa é essa daqui. Completinha, eu acho que é o que tem de mais infantil no universo Disney. E apesar de ser infantil, tem historinhas muito legais que agradam o público adulto também. E hoje em dia a gente não vê isso tão fácil. Espero que vocês gostem. Se alguém talvez tiver curiosidade por algum gibi específico, eu posso estar passando com calma. Mas o problema é que eu comecei a fazer com a She-Ra, mas postar os gibis, eu escaneei, tentei fazer vídeo, mas na hora de jogar pro YouTube a qualidade perde. E assim, ficou muito ruim a leitura. Mas se alguém tiver interesse, eu posso fazer de algum específico. Bom, é isso. Esse vídeo ficou longo demais. Espero que tenham gostado.